Uma palavra muda tudo. Por mais de 20 séculos, palavras dentro de um texto sagrado foram mistificadas, confundidas e mal interpretadas pela maioria dos que as leram. Somente algumas pessoas, através da história, perceberam que aquelas palavras eram um enigma e que, uma vez solucionado o enigma, uma vez que você descobrir o mistério, uma nova palavra aparecerá diante dos seus olhos. Em A Magia, Rhonda Byrne revela este conhecimento de transformação de vida para o mundo. Em seguida, em uma incrível jornada de 28 dias, ela ensina a você como aplicar esse conhecimento na sua vida diária. Não importa quem você é, não importa onde você está, não importam quais são as suas circunstâncias atuais, a magia mudará a sua vida completamente. Este é o audiolivro A Magia, uma produção independente e sem fins lucrativos, baseado no texto The Magic, de Rhonda Byrne. Isso significa que você vai adquirir a glória do mundo inteiro, a Tábua da Esmeralda. São escrituras cerca de 3.000 e 5.000 anos antes de Cristo. Você acredita em magia? Aqueles que não acreditam em magia nunca irão encontrá-la. Howard Deal, escritor. Você se lembra de quando era criança e via sua vida de uma maneira totalmente maravilhosa? A vida era mágica e excitante. E as menores coisas eram completamente emocionantes para você. Você ficava fascinado pela neve na grama, por uma borboleta voando pelo ar, ou qualquer folha estranha ou pedra no chão. Você ficava cheio de alegria quando perdia um dente, porque isso significava que a fada dos dentes poderia vir naquela noite. E você costumava fazer a contagem regressiva dos dias até a noite mágica do Natal. Mesmo assim, você não fazia ideia de como o Papai Noel podia visitar todas as crianças do mundo em uma noite. E como ele fazia isso? E ele nunca deixava você triste. As renas podiam voar, havia fadas no jardim, animais de estimação eram como pessoas, brinquedos tinham personalidade, sonhos podiam virar realidade e você podia tocar as estrelas. Seu coração estava cheio de alegria, sua imaginação não tinha limites e você acreditava que a vida era mágica. Havia um sentimento requintado em nós quando éramos criança, que tudo era bom, que todo dia prometia mais diversão e aventura, e que nada podia frustrar nossa alegria pela magia em tudo. Mas, quando nos tornamos adultos, responsabilidades, problemas e dificuldades cobram sua conta em nós, e nos tornamos desiludidos, e a magia em que acreditávamos está fadada a desaparecer. Esta é uma das razões pelas quais, como adultos, nós amamos estar cercados de crianças, pois podemos experimentar aquele sentimento que não temos mais, mesmo que por um momento. Eu estou aqui para te dizer que a magia que você acreditou um dia, ela é verdade. E essa desiludida perspectiva adulta da vida, ela é falsa. A magia da vida é real, e é real como você é. Na verdade, a vida pode ser mais maravilhosa do que você pensava quando era criança, de tirar o fôlego, super inspiradora e divertida, do que qualquer coisa que você já viu. Quando você souber trazer a magia até você, você viverá a vida dos seus sonhos. Então, saberá que nunca deveria ter desistido da magia da vida. Você poderá não ver renas voando, mas você verá as coisas que você sempre quis aparecer diante dos seus olhos. E você verá que as coisas com as quais sonhou por muito tempo acontecerão de repente. Você nunca saberá como tudo funcionará ao mesmo tempo para transformar seus sonhos em realidade, porque a magia funciona em um reino invisível
E essa é a parte mais emocionante. Você está pronto para experimentar a magia novamente? Você está pronto para ser preenchido com a fascinação e maravilha todos os dias, como quando era criança? Esteja pronto para a magia. Nossa aventura começa 2000 anos atrás, quando um texto conhecido, capaz de mudar a vida, foi escondido atrás de um texto sagrado. Um grande mistério é revelado. A seguinte passagem extraída do Evangelho de Mateus, na Bíblia Sagrada, foi mistificada, confundida e mal interpretada pela maioria das pessoas através dos séculos. Porque aquele que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Você tem que admitir que quando você lê essa passagem, ela parece injusta. E parece que ela está dizendo que os ricos ficarão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas há um enigma a ser solucionado nessa passagem, um mistério a ser descoberto. E quando você fica sabendo a solução, um novo mundo se abre diante de você. A resposta para esse mistério, que foi incompreendido por séculos, está apenas em uma palavra escondida, a palavra gratidão. Porque aquele que tem gratidão lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem gratidão, até aquilo que tem lhe será tirado. Após a revelação dessa palavra escondida, um texto nebuloso fica transparente como cristal. 2000 anos se passaram desde que essas palavras foram registradas, mas elas são verdade hoje e em todo lugar. Se você não dispensar seu tempo para ser grato, você nunca terá mais. E tudo que você terá será perdido. E a promessa da magia acontecerá com essas palavras. Se você for grato, você terá mais. E você terá em abundância. E no Alcorão, a promessa da gratidão é igualmente enfática. E lembre-se, quando Deus proclamou: se você for grato, eu te darei mais. Mas se você for ingrato, na verdade, o meu castigo será severo. Não importa qual a religião que você segue, ou mesmo se você é religioso ou não. Essas palavras da Bíblia Sagrada e do Alcorão se aplicam a você e à sua vida. Elas descrevem uma lei fundamental da ciência e do universo. É uma lei universal. A gratidão opera através da lei universal, que rege toda a sua vida. De acordo com a lei da atração, que governa toda a energia do nosso universo, desde a formação do átomo até o movimento dos planetas. Semelhante atrai semelhante. É por causa da lei da atração que as células de todas as criaturas que vivem são mantidas juntas, assim como as substâncias de todo objeto material. Na sua vida, a lei opera em seus pensamentos e sentimentos, porque eles são energia também. E não importa o que você pense, o que você sente, você o atrairá para você. Se você pensa: eu não gosto do meu trabalho, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não encontro meu parceiro ideal, eu não posso pagar as minhas contas, eu penso que estou me sentindo mal com algo, ele ou ela não gosta de mim, eu não me dou bem com os meus pais, minhas crianças são um problema, minha vida é uma bagunça, ou meu casamento está com problema. Então você atrairá mais dessas experiências. Mas, se você pensa sobre aquilo pelo qual você é grato, como: eu amo meu trabalho, minha família me apoia bastante,
Eu tive as melhores férias. Eu me sinto fantástico hoje. Eu tive o maior desconto naquela compra. Ou eu tive um grande fim de semana de acampamento com meu filho. E você, sinceramente, sentir gratidão, a lei da atração diz que você terá mais dessas coisas em sua vida. Isto funciona da mesma forma como o metal é atraído pelo ímã. Sua gratidão é magnética. E quanto mais gratidão você tiver, mais abundância você atrairá. É uma lei universal. Você já deve ter ouvido coisas como tudo que vai e volta, você colhe o que você planta, você recebe de volta aquilo que dá. Bem, todos esses ditados estão falando sobre a mesma lei. E eles também representam o princípio do universo que o grande cientista Isaac Newton descobriu. As descobertas científicas de Newton incluem as leis fundamentais do movimento do universo. E uma delas diz: toda ação sempre tem uma reação oposta e de igual intensidade. Quando você aplica a ideia de gratidão à lei de Newton, ela diz: toda ação de agradecer sempre causa uma reação oposta de receber. E o que você receberá será igual à quantidade de gratidão que você der. Isso significa que a própria ação de gratidão desencadeia uma ação de receber. E quanto mais sinceramente, mais profundamente grato você se sentir, em outras palavras, quanto mais gratidão você der, mais você receberá. O fio de ouro da gratidão. Voltando milhares e milhares de anos atrás, até os primórdios dos registros do conhecimento humano, o poder da gratidão foi pregado e praticado. E desde lá, foi passado através dos séculos, se espalhando pelos continentes, sobrevivendo em civilizações e culturas perdidas para as próximas gerações. A maioria das religiões, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo, possui a gratidão em seu núcleo. Maomé disse que a gratidão pela abundância que você recebeu é o melhor seguro para que a abundância continue. Buda afirmou que você não precisa de justificativa para nada, apenas gratidão e alegria. Lao Tzu disse que se você regozijar-se pela maneira que as coisas são, o mundo inteiro te pertencerá. Krishna disse que não importa o que lhe é oferecido, ele aceitará com alegria. O rei Davi afirmou para dar graças pelo mundo inteiro, por tudo que existe entre o céu e a terra. E Jesus dizia muito obrigado antes de realizar cada milagre. Desde os aborígenes australianos até os maçais e zulus africanos, desde os americanos, navarro, shawnee, cherokee, até os taitianos, maoris, a prática da gratidão é a maior raiz das tradições indígenas. Quando você acordar de manhã, agradeça pela luz da manhã, pela sua vida e pela sua força. Agradeça pela sua comida e pela alegria de viver. Se você não vir razão para agradecer, a culpa recairá sobre si. Tex Sumé é um líder americano. A história é recheada com personagens famosos que praticaram gratidão e cujas realizações os colocaram entre os maiores seres humanos que já viveram. Gandhi, Maria Teresa, Martin Luther King, Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platão, Shakespeare, Esopo, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Lincoln, Young, Newton, Einstein e muitos, muitos outros. As descobertas científicas de Albert Einstein mudaram a maneira que nós vemos o universo. E quando perguntado sobre suas descobertas maravilhosas, ele respondia agradecendo aos outros. Uma das mais brilhantes mentes de todos os tempos agradecia outras pessoas centenas de vezes em um dia pelo trabalho que elas fizeram. Não é maravilhoso que muitos mistérios da vida foram revelados por Einstein?
E não é igualmente maravilhoso que Einstein fez algumas dessas grandes descobertas científicas da história? Ele praticava gratidão todos os dias da sua vida. E em retorno, ele recebia abundância de muitas maneiras. Quando Isaac Newton foi perguntado como ele alcançou as descobertas científicas que ele fez, ele disse que ele se apoiou em ombros gigantes. Isaac Newton, recentemente, foi escolhido como o maior contribuinte da ciência e da humanidade. Estava também grato por aqueles homens e mulheres que viveram antes dele. Os cientistas, filósofos, inventores, descobridores e profetas que praticavam a gratidão alcançaram seus resultados, e a maioria deles estavam cientes desse poder. Ainda assim, o poder da gratidão era desconhecido da maioria das pessoas até hoje, porque para experimentar a magia da gratidão na sua vida, você tem que praticá-la. Minha descoberta. A minha história é um exemplo perfeito do que a vida é quando uma pessoa ignora a gratidão. E o que acontece quando você faz da gratidão parte da sua vida. Se eu fosse perguntada há 6 anos atrás se eu era uma pessoa grata, eu poderia responder: sim, com certeza, eu sou uma pessoa grata. Eu digo muito obrigado quando eu recebo um presente, quando alguém abre a porta para mim ou quando uma pessoa faz algo por mim. A verdade é que eu não era uma pessoa tão grata assim. Eu não sabia o que ser grato realmente significava. E apenas dizendo muito obrigado em todas as ocasiões não me fazia uma pessoa grata. Minha vida sem gratidão era bastante desafiadora. Eu estava envolvida em dívidas e ela estava crescendo um pouco mais todos os meses. Eu trabalhava muito, mas as minhas finanças nunca melhoravam. Na tentativa de manter o mesmo montante de débitos e obrigações, eu estava vivendo com um contínuo aumento de estresse. Meus relacionamentos oscilavam como um pêndulo, do regular para o desastre, porque eu nunca achava tempo suficiente para cada pessoa. Enquanto eu mesma me denominava como sendo saudável, eu me sentia exausta ao fim de cada dia, e eu sempre adoecia com resfriados e as últimas doenças de cada estação. Eu tinha momentos de felicidade quando eu saía com os amigos, ou quando eu saía de férias, mas pensava o quanto eu tinha que trabalhar duro para manter esses prazeres. Eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo, dia após dia e de um pagamento até o pagamento seguinte. E eu, quando estava próximo de resolver um problema, ainda mais problemas apareciam. Mas então, algo aconteceu que poderia mudar tudo na minha vida naquele dia para sempre. Eu descobri o segredo da vida e, como resultado da minha descoberta, eu comecei a praticar a gratidão a cada dia da minha vida. Como resultado disso, tudo em minha vida mudou. E enquanto mais eu praticava a gratidão, mais milagres aconteciam. Minha vida realmente ficou mágica. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei livre dos débitos e pouco depois disso, eu tinha todo o dinheiro que eu precisava para qualquer coisa que eu queria. Os problemas nos meus relacionamentos, trabalho e saúde desapareceram. E ao invés de enfrentar os obstáculos diários, meus dias foram preenchidos com coisas boas umas após as outras. Minha saúde e energia aumentaram de forma dramática e eu me senti melhor do que quando eu tinha 20 anos. Meus relacionamentos ficaram muito mais significativos e eu aproveitei muito mais o meu tempo com a minha família e amigos, em apenas alguns meses do que eu tive durante muitos anos. Mais do que qualquer coisa, eu me senti mais feliz do que eu pensava que era possível sentir. Eu estava completamente feliz, mais feliz do que nunca tinha sido antes. A gratidão mudou a minha vida inteira e foi mágico.